Uma boa noite, amigos e amigas, um bom dia ou uma boa tarde. Olá, a paz. Vou resumir minha história e gostaria de ajuda nesta dúvida. Eu cresci na igreja. Aos 20 anos me casei com o primeiro namorado. Tivemos uma filha. Meu ex, sempre, apesar de ser um bom pai, não era um bom marido. Não me acompanhava em lugar algum, nem em reunião de família. Não era carinhoso e jogava muitos jogos de azar. Depois de um tempo, eu cometi adultério. Após ele descobrir, eu me arrependi de verdade. Houve o perdão da parte dele e ficamos juntos por mais 2 anos. Total, 16 anos juntos. Eu realmente mudei, mas após esses 2 anos, ele simplesmente foi embora. Então conheci outra pessoa, começamos a namorar e engravidei. Hoje temos uma filha de 6 anos. Moramos juntos, mas eu não me sinto bem por não estar casada, porque quero trabalhar na obra da igreja, mas não me sinto confortável com a situação. Ele não é crente, mas ótimo pai e companheiro. Ele acha que não precisa casar porque já considera casado. Mas tenho medo e quero estar correta diante de Deus. Me sinto muito aflita. Muitas vezes brigamos porque eu faço muita pressão com ele para casar no civil. Eu sinto que estou em pecado por não estar casada. Querida, eu vou te responder aqui em parte, porque definitivamente qualquer questões que vocês me enviem, elas não serão respondidas sob as categorias de certo, errado, pode ou não pode. Ok? Embora essas categorias existam e tenham a sua devida pertinência em determinadas situações, o meu objetivo nesse trabalho que eu desenvolvo aqui nas redes é a de refletir para ensiná-los a pensar e a decidir por vocês mesmos. No espírito do que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo Jesus, que foi o cumprimento pleno da lei, sim, ele não só cumpre a lei, mas chama para si o centro de convergência da relação do ser humano com Deus, já não mediada pela regra, pelo mandamento, mas sim pelo entendimento. Por isso, o valor da compreensão da verdade, para que possamos ser verdadeiramente livres, né? Nessa direção, vamos destrinchar um pouco essa questão que me foi enviada. Essa moça, ela cresceu na igreja e ela se casa jovem demais, 20 anos. 20 anos é uma mentalidade cuja maturidade, por falta ainda de vivência e de experiência de vida, está suscetível a uma série de certezas equivocadas, de pontos cegos na maneira de ler e interpretar o outro e a si mesmo na interação e na vida. Mas com 20 anos de idade ela se casa com o primeiro namorado, e dizendo ela que cresceu dentro da igreja, eu não me surpreenderia se esse casamento aconteceu de uma maneira um tanto quanto corrida, apenas para legalizar o sexo entre eles. E eu vejo isso acontecer à torto e direito.
Porque no meio da religião dos homens não se ensina a pensar. A mentalidade que é propalada é a filosofia do cabresto. Então são delimitados pode, não pode, isso é autorizado e isso é proibido. E sob essa mentalidade da lei, então a gente encontra uma série de pessoas reprimidas, taradas, compulsivas ou, nesse caso aqui, precipitadas. Porque acabam atropelando etapas e se precipitando num vinculamento mais visceral, tal qual o casamento, sem que se tenha dado tempo ao tempo para que eles pudessem se conhecer. Porque veja que o que ela vem narrando, como o que com o tempo foi se apresentando como desconexão entre eles. Tivemos uma filha, meu ex, apesar de ser um bom pai, não era um bom marido. Não me acompanhava em lugar algum, nem em reunião de família, não era carinhoso e jogava muitos jogos de azar. Pois é, isso tudo parece óbvio, inclusive para quem não é crente e esteja ouvindo isso daqui, geralmente tem a pergunta, meu Deus, então por que casou? Como que essas coisas não estavam claras desde o namoro? Porque, na verdade, como o sexo e a relação sexual entre um casal não é refletida e trabalhada pela via de uma compreensão, pela via do seu significado, mas é regida apenas pela via de uma proibição, sem que se dê a menor explicação, e na maioria dos meios religiosos esse tema é um verdadeiro tabu. Então os envolvidos, entendendo esse tipo de direção, eles acabam sendo cegados. A sua percepção e o seu discernimento já são imaturos porque já são jovens demais. E aquilo que poderiam ainda ter para tentar discernir acerca do outro é completamente ofuscado pelo borbulhar de um desejo que eles lidam pela via da repressão. E aí, reprimindo, então eles ficam ávidos por querer transar de maneira legalizada diante de Deus, que na concepção da religião dos homens, essa legalização só acontece depois que eles passam por uma cerimônia religiosa. Essa é a arrogância da religião dos homens. E aí vão vir aqui legalistas e literalistas me citar Mateus 16, mas tudo que ligares na terra será desligado no céu. Meu Deus, num estupro hermenêutico do significado dessa passagem, querendo com isso achar que nós homens, porque carregamos as nomenclaturas bíblicas e do divino, temos então a chave do reino dos céus para trancar o que der na nossa telha e destrancar o que der na nossa telha. E a maioria simplesmente não discerne as realidades do coração. Nessa direção, então, aflitos pelo tesão que os castigava em função da proibição de se desejarem, mas não poderem se usufruir, então eles se precipitam no casamento, em se casar para poder transar, e aí depois, com o tempo, o que vai ficar evidente? A verdade. E qual era a verdade? Que por trás de todo aquele tesão reprimido, ela foi percebendo que havia uma total desconexão entre eles. O cara não era carinhoso, era viciado em jogos. E aí entra o segundo ponto. Para a religião dos homens, a gente nasce pronto. Ok? A religião dos homens, principalmente no quesito casamento, tratam seres humanos relativos como se eles fossem anjos. Porque uma vez que passou pela magia da cerimônia dentro da igreja, então você está algemado para sempre.
Ora, se a nossa própria consciência é algo que se desenvolve com o tempo, por que o matrimônio precisa ser um julgo escravizante que te sequestra dentro de uma jaula para o resto da sua vida? Sobretudo naqueles casos específicos onde muitos, com o passar do tempo, evoluem, amadurecem e constatam que os pressupostos que levaram ele a casar anos atrás eram completamente imaturos e até distorcidos comparado ao sentido da vida. Mas para a religião dos homens, se separar é como um pecado de anjo, ou seja, não tem perdão. Versa todas aquelas colocações do livro de Judas, que é aquela pequena epístola antes do livro de Apocalipse, onde se separou, você está diante de uma condenação sumária. E aí vem os religiosos, legalistas e literalistas me citar Mateus capítulo 5, capítulo 19, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11, são papagaios de pirata de versículos recortados que, porque carregam a transcrição literal daquilo que eles acham que aquilo seja, e só porque aquilo transcreve de maneira literal o que eles acham que tem que ser verdade, então, com esses recortes, sem uma hermenêutica básica na leitura, eles utilizam para sequestrar inúmeras pessoas dentro de repertórios morais asfixiantes, acachapantes e, por que não, hipócritas. Sim, porque para o lado de fora elas precisam manter a moral correta, mas para o lado de dentro estão cheias de rapina, estão cheias de tesão incontido, estão cheias de lascívias, estão cheias de cobiças, porque como estão interditadas não pelo entendimento, mas pela proibição, sob pena de ficarem mal faladas e não poderem atuarem dentro daquilo que ensinaram para elas que seja obra de Deus, então, com medo de arrancar um pedaço de Deus, elas vão fazendo gestão dessa esquizofrenia de vida, de ter uma fachada bonita e impecável para os outros verem e aplaudirem, enquanto no coração elas fazem gestão de desejos, impulsos e taras inomináveis. Eu estou dizendo isso porque eu lido aqui com os bastidores da vida humana e eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Portanto, voltando aqui, ela então constata o óbvio, mas ao mesmo tempo ela não poderia nem pensar em divórcio, porque no meio religioso, se divorciou, já está condenado, né? E aí ela vai acumulando aquele magma da notória desconexão entre ela e o marido dela, e aí o que acontece? O adultério. E quando esse adultério acontece, principalmente da parte da mulher, geralmente, tá? Nós não vamos aqui generalizar. Eu particularmente nem conheço diretamente essa pessoa que me mandou a questão, mas é apenas por uma percepção em geral dos casos que em geral eu costumo lidar. Mas mulher, quando se vê num caso de adultério, é porque a panela transbordou. E ela já está vendo chifre em cabeça de cavalo e cabelo em casca de ovo. E eu fico a pensar o nível de fragilização que as coisas foram chegando, ao ponto de que, para uma pessoa exacerbadamente carente, mal relacionada, sempre vai ter alguém para cumprir a função do famoso ombro amigo, que começa com gentileza, com jeito e simpatia e acolhimento,
Mas quem não está acostumado a lidar com esse tipo de situação, inevitavelmente acaba embolando as estações e aquilo que começou como uma amizade termina na cama. Isso aí eu já assisti várias vezes. E aí aconteceu, ela traiu, mas aí o marido descobriu e ela se arrependeu, porque de fato não era o que ela queria, né? Mas fazendo do casamento um teste de apneia, então ela foi sabotada pela própria alma dela, né? E aí ela se arrepende, mas ela diz que, embora ela tenha se arrependido e procurou mudar, naqueles 2 anos seguidos a revelação da traição dela, como ela diz, do nada o sujeito vai embora. Isso também eu já assisti. Tem muita gente que tenta perdoar, se esforça para perdoar, né? Às vezes em relação ao primeiro baque depois de uma traição, tem muita gente até que, tonta por aquela situação, ela ainda persiste em continuar, mas é com o passar do tempo que ela vai visualizando que ela não consegue mais se ajustar. E não poucas vezes, pessoas que dizem perdoar e estarem interessadas em continuar, depois de um tempo, acabam constatando que não é possível, e foi o que aconteceu. Então, eles terminam, ele foi embora, eles terminam e ela conhece outra pessoa. E começaram a namorar. E tal qual a precipitação dela no primeiro casamento em casar, agora a precipitação já foi em ter um filho. Gente, vocês são apressados demais. E aí ela foi e já teve um filho com essa outra pessoa. Hoje eles têm uma filha de 6 anos e moram juntos. Mas eu não me sinto bem por não estar casada. E aí aqui vai entrar o repertório da religião dos homens. Querida, responde para mim, o que é estar casada? Segundo Deus, fala para mim. Esse estar casada que te incomoda, tanto no civil como na religião dos homens, esse casamento aí ele é datado historicamente. Sim, inclusive, ele começou a ser realizado com os contornos mais aproximados do que o que a gente conhece hoje, a partir do ano de 1500, pela via do Concílio de Trento, quando a Igreja Católica, por razões bem específicas, impõe que o matrimônio entre 2 pessoas só poderia ser validado diante de Deus se ele fosse mediado por um sacerdote religioso. Sim, dali em diante é assim que começa a funcionar, mas antes disso não era assim. Inclusive, quando do protesto, do protestantismo, o protestantismo em relação a isso foi apenas um catolicismo que fez dieta, porque tirou uma coisa ou outra, mas determinados dogmas e cerimônias fetichizadas pelo divino permaneceram, como essa da cerimônia religiosa, como se fosse um portal dimensional que o casal passa e dali em diante eles serão tratados como anjos, porque escreveu e não leu, o pau comeu, a condenação é certa. Tudo obscurantismo e alienação da religião dos homens. Porque diante de Deus, o amor casa. O entrosamento casa. O sexo casa. E aí vocês acham que isso é só uma opinião minha? Se vocês forem olhar para o próprio Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, olha uma coisa demasiadamente intrigante que Paulo fala lá. 1 Coríntios 6, no versículo 16.
Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. É interessante que Paulo tinha essa perspectiva, inclusive levando em consideração uma relação sexual casual, tal qual é aquela que é conduzida com uma profissional do sexo. Mesmo assim, ele, na sua sensibilidade e entendimento, ele reputa que ali naquele ato os dois se tornam uma só carne. Tal a visceralidade desse ato, tal a natureza da troca e do engajamento, de energia, de fluidos que isso gera. Mas a religião dos homens, ela transfere a fenomenologia do natural para o artificial e produzido pela tradição dos homens, que é o quê? A cerimônia religiosa. E aí tá aí você, querida, aflita, que porque você não passou pela cerimônia religiosa, então você está em pecado. Justamente agora, que pelo que você descreve dessa nova relação, tudo indica que agora você está de fato casada. Porque perceba que com o seu primeiro casamento, haviam inúmeras desconexões entre você e o seu ex-marido. Vocês não davam certo em nada. Inclusive ao ponto de acumular um magma de insatisfação dentro de você que culminou a te levar a traí-lo. Mas você não tinha peso algum na consciência, porque como você estava casada pela cerimônia dos homens, então você estava casada diante de Deus. Consegue notar como essa filosofia da religião dos homens levam vocês a coar mosquitos e engolir camelos? Porque impedem vocês de ler a vida com a ótica que pelo menos foi Jesus que nos ensinou. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. O que são os frutos? Os frutos são a extensão natural da árvore. É aquilo que a árvore expressa e designa a sua própria identidade. A árvore não se esforça para produzir fruto, ela o produz. Ela o produz porque aquilo tem vinculamento direto com a sua própria natureza. Com a sua própria natureza. Mas vocês não estão habilitados a discernir frutos. Por quê? Porque vocês foram condicionados e adestrados a ler o mundo pela ótica da tradição da religião dos homens. E aí quando vocês casam na igreja, mesmo a relação sendo um verdadeiro salseiro, vocês se creem de bem com Deus. Agora, quando vocês se unem numa conexão de amor, onde duas almas se entrosam verdadeiramente, mas porque não teve uma cerimônia na igreja, então vocês se sentem em dívida com Deus. É nessa direção que lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, Jesus denuncia acerca da mentalidade da religião dos homens. No capítulo 7, no verso 9, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. De modo que, querida, você está padecendo de uma questão que não é uma questão. Daí é você querer casar no civil, ou até numa cerimônia religiosa, para estabelecer isso como um marco social, comemorativo, para você se alegrar com aquele a quem você ama e amigos e pessoas queridas, são outros 500. Mas esse estado de dívida não faz o menor sentido,
levando em consideração, inclusive, a sua própria história. Meu Deus. Portanto, pense em cima de tudo isso que eu estou te dizendo, porque você até colocou aqui que você gostaria de trabalhar na obra da igreja. Mas, de fato, minha amiga, essa igreja aí que você menciona, ela é a religião dos homens. Se aí você quiser trabalhar, você vai ter que dançar conforme a música. E a religião dos homens, ela vive na lei. Ela é a principal guardiã da antiga aliança. Ela ainda não migrou para a graça. O máximo que ela faz é a criação de um sistema híbrido. Porque ela fala de Jesus, ela diz que crê em Jesus, ela fala até de graça. Mas a colocação dela é: Deus é amor, mas, olha, Deus é mais, porque a concepção da religião é híbrida. E tudo aquilo que cria um hibridismo no evangelho já deixou de ser evangelho. Já deixou de ser. E isso não sou eu que digo, não. Isso, com contundência, é o próprio apóstolo Paulo que fala aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1, no verso 7, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema. Sim, não dá para fazer hibridização do evangelho, né? Porque tem gente querendo fazer casamento de lei e graça, e aí gera um bolo que nem eles sabem explicar, mas o produto final é uma série de vidazinhas com o discernimento completamente incoerente e descalibrado, vivendo aflições e culpas desnecessárias e, no seu panorama geral, cultivando e administrando hipocrisias. Porque, sinceramente, ninguém é aprovado diante da lei, diante de Deus, né? Por isso, querida, eu espero ter respondido a sua questão. Eu quis aqui fatiar, pelo menos para que você pudesse entender. Afinal, querida, fazer a obra de Deus é amar. E para isso você não precisa de púlpito, você não precisa de microfone e você não precisa de cadeiras na sua frente. Você quer fazer a obra de Deus, querida? Olha aí para ao redor da sua vizinhança. Vê, gente, olha eu aqui. Olha eu aqui. Você sabe onde que eu estou aqui? Eu estou aqui dentro do meu quarto. Eu estou dentro do meu quarto, a minha cama está aqui, ó, logo do meu lado aqui. Tá? Eu estou aqui com um negocinho que você compra em qualquer loja aí, ó, de artefatos de celulares e smartphones, um negocinho com uma luz aqui na minha cara, com um suportezinho aqui, segurando o celular. E tem uma série de pessoinhas aqui me ouvindo, e com a graça de Deus eu espero de coração que estejam sendo abençoadas. Você está entendendo que eu não preciso aqui de púlpito, eu não estou no púlpito de nada. Eu estou aqui falando daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu estou aqui comunicando, divulgando o evangelho na maneira como ele me transformou e como eu vejo ele transformando pessoas em seres melhores, mais sábios, mais sensatos, com mais bom senso na vida, sabendo discernir entre o sim e o não, o certo e o errado,
utilizando o evangelho não como um dogma, mas como um princípio de vida, e nessa direção trazendo aplicativos criativos e inteligentes para as situações mais inusitadas, né? Mais inusitadas. Então, querida, reveja inclusive a sua expectativa do fazer a obra de Deus, ok? Porque até esse tipo de coisa na religião dos homens incutiram na sua cabeça que obra de Deus é uma coisa que só acontece dentro das paredes de cimento de um prédio com uma placa do lado de fora se chamando igreja, né? E minha amiga, o sal, ele só tem o seu valor se ele atuar fora do saleiro. É fora do saleiro que ele ganha sabor e vira tempero, porque dentro do saleiro ele é apenas um sal, ok? É triste o momento em que vivemos, onde, assim como foi na época de Paulo, ele com o evangelho, precisando evangelizar aqueles que tinham estabelecido a primeira aliança, hoje em dia o evangelho precisa continuar evangelizando aqueles que, embora se digam cristãos, vivem como se fossem discípulos de Moisés. E isso é uma tristeza. Deixa eu ver agora aqui, que tiveram alguns comentários. Eu tenho até uma outra questão que ainda dá tempo para a gente conversar. Viu, querida? Deus te abençoe, viu? E eu espero que Deus ilumine o seu coração e que você me ouça com o seu melhor ouvido e com o seu melhor coração, tá bom? Eu tenho até uma outra questão aqui para comentar, mas é que eu vi aqui alguns comentários que eu gostaria aqui de tentar interagir com vocês. Como responder essas pessoas que utilizam esses repertórios morais? Sempre penso em como posso responder sem ficar debatendo. Querida Raquel, eu vou te ser honesto. Eu me utilizo da filosofia oriental antiga que diz que não se deve encher um copo que já está cheio. Ok? Se eu percebo, tá, que aquela pessoa com quem eu estou interagindo não é alguém que me apresente alguma dúvida, alguma questão, mas a maneira como ela se coloca é apresentando certeza e convicção, então eu não entro para uma linha de embate, porque isso não vai chegar a lugar nenhum. E pela própria animosidade que vai se formar na questão, por mais que eu diga coisas coerentes, elas ficarão invalidadas pelo modo como a minha raiva ou a minha insatisfação vai desvirtuar a conversa inteira. Então, em primeiro lugar, responder a essas pessoas iria na direção apenas se elas de alguma forma demandarem. E minha amiga, eu vou te dizer uma coisa. Sabe quando essas pessoas, discípulas da religião, vão demandar alguma coisa? Quando o bicho pegar pro lado delas. Porque eu gravo aqui os meus videozinhos no TikTok e é engraçado que assim que eu coloco, respondendo a questões específicas, porque eu não faço doutrina. Eu pego o princípio do evangelho e tento criar um aplicativo para a questão específica do que a pessoa está me trazendo. Isso não é uma doutrina, isso é um pensamento e que favorece para quem ouve entender aquela reflexão e tentar utilizar aquilo que seja apropriado para que ela aprimore a própria vida. Mas não é uma doutrina, não é um dogma, mas os adeptos da religião dos homens, eles entram e gostam de ficar dizendo: ah, você fala tudo que os outros gostam de falar. E aí esses dias eu estava até respondendo: como é que você sabe que isso é o que esse outro gostaria de ouvir? Isso tem mais a ver com você. Assume, seja honesto.
que é você que gostaria que isso que eu estou falando fosse verdade e fosse admitido lá na sua igreja. Porque é você que carrega desejos incubados e está aqui projetando em cima de uma pessoa que você nem conhece, como se ela estivesse se alegrando com o que eu estou falando. Porque o pessoal da religião dos homens não se enxerga. E como elas não estão passando por aquilo que a outra pessoa está sofrendo, como a situação da outra pessoa não concerne a elas, aí elas vêm cheia de recortes bíblicos aqui. Um sujeito, inclusive, aqui, que ele é incansável nos comentários dos meus vídeos aqui. É 1 Coríntios 7:11, é Mateus 19, é Apocalipse, é tudo. E sempre os mesmos recortes. Mas, em geral, eu não converso, eu não entro para falar. Não entro, porque são pessoas comprometidas com a sua própria certeza, elas não têm dúvidas. Agora, elas estão impávidas na sua própria certeza, por quê? Porque elas não estão passando por aquela situação. Eu já vi religioso convicto em relação a dízimo, até o dia que ele percebeu que o pastor dele roubava. Aí vem a dúvida. Porque o que? Afetou o bolso dele, aí ele... já vi gente martelando casamento até o dia que a relação dele ruiu. Aí, se o sujeito é honesto, esses colocam o rabinho entre as pernas e procuram repensar a coisa. Mas aqueles que não passam pela situação, eles ficam tão embevecidos pela certeza de encontrar uma transcrição literal do que eles pensam que seja ali na Bíblia, que eles acham que tem uma lição para ensinar em relação àquilo que não lhes concerne. E saem se intrometendo aonde não foram chamados, querendo dar lição de moral daquilo que eles nem conseguem se colocar no lugar do outro. E aí, nesses casos, minha amiga, não dá para discutir. Essas pessoas são incansáveis e elas acabam irritando a gente. Então, esse tipo de gente eu procuro evitar. Até o próprio Jesus, você veja, em Mateus, no capítulo 15, Jesus senta para comer sem lavar as mãos. E aquilo escandaliza os moralistas religiosos. De modo que, causando ali uma certa celeuma, Jesus se levanta e diz... vocês estão surpresos? O que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Isso contamina o homem. E aí sentou e continuou a comer. No final de tudo, os discípulos de Jesus foram lá e falaram: mestre, os escribas e fariseus se escandalizaram, não só com seu comportamento, mas com a sua fala. E sabe o que ele diz? Olha, toda planta que o meu pai não plantou não é minha. Jesus não foi lá com aquela preocupação, eu tenho que convencê-los. Não, não tem que convencer. Eles estavam na sua própria certeza, como, por exemplo, o próprio Jesus afirma para um deles lá em João, no capítulo 9. Lá em João, no capítulo 9, depois de Jesus ter curado um cego de nascença, e ele trouxe toda uma lição e uma parábola em relação a isso, de que ele traria vistas aos cegos e tornaria cego aqueles que tinham a presunção de enxergar. No versículo 40 diz: alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, nisso subsiste o vosso pecado. A grande verdade é que o mal do moralista religioso é que ele fica cego pela sua própria presunção. E com esses, minha amiga Raquel, eu recomendo que não se discuta, porque é o tipo de discussão que não chega a lugar algum, salvo trate-se de pessoas doloridas, alquebradas, e aí o evangelho que de graça nós recebemos, nós buscamos ofertar da melhor maneira possível, viu?
Paz e bem, minha amiga Raquel. Maravilha. E aí, eu venho aqui, ó, deixa eu ver as mensagens aqui no TikTok. Isso é verdade, amigos. Se não tiver cabeça, cai nas pernas do dia. Alguém... isso é mesmo verdade. Ok, são comentários de confirmação. Deus me livre desse amor, já sofri demais por conta desses religiosos. Ô, querida, que Deus te conceda luz e direção e te faça templo de maneira a você acessar de modo direto essa conexão que nós temos pelo Pai, pela fé. E se você encontrar algum grupo que se reúna na simplicidade do Evangelho, sem tornar isso um sequestro, sem que com isso você seja sobrecarregada com um fardo que não é necessário carregar, então, minha amiga, você se conduz nessa direção com paz para poder aprender e crescer, se estimulando uns aos outros. Também já sofri demais tentando levar uma situação que eu achava ser santa e me matava dia a dia, ô querida. Graças a Deus pela luz que você recebeu. Sim, porque, na verdade, um dos maiores obstáculos para o nosso encontro e conformação com o Evangelho é o moralismo conduzido e insuflado pela religião dos homens, né? Que, em nome de uma santidade, te coloca para viver sacrifícios desnecessários e que, naquilo em que te leva a fenecer, consequentemente te leva a anular o sacrifício de Cristo Jesus, que foi por todos nós e foi suficiente e definitivo diante de Deus. No mais, pela morte de Cristo, nós temos a condição de nascermos de novo para uma nova oportunidade. E aí me vêm esses religiosos com a mentalidade condicionada, como vira e mexe aparece um para escrever isso lá nos meus vídeos no TikTok. Ah, então quer dizer que eu posso casar quantas vezes eu quiser, né? Até eu aprender. Meu Deus, por que você não assume, não reconhece que você tem esse fetiche promíscuo? Né? Porque em momento algum estou dizendo isso. Uma pessoa com potencial de caráter e de bom senso, ela não quer ficar casando que nem um bonobo. Essas pessoas, elas querem encontrar alguém especial, mas como a gente não nasce pronto, então a gente aprende com o quê? Com a experiência. E muitas vezes a primeira experiência que a gente entra em contato, ou a segunda, ela não se demonstra amadurecida e devidamente alinhada com aquilo que a gente gostaria. E nesses casos, essas pessoas sofrem. Porque muitas vezes elas gostam da outra pessoa, elas não queriam se separar, mas entendem que a amputação da relação é um mal menor, para os dois não naufragarem no mal. E aí você vem dizer, então quer dizer que eu posso casar quantas vezes eu quiser? Isso aí é uma fantasia sua. Afinal de contas, em geral, eu costumo comentar com essas pessoas, quantas vezes você precisou enfiar o dedo na tomada para aprender que aquilo é ruim? Quantas vezes? Você aprendeu que nem uma pessoa veio. Então quer dizer que eu posso casar 50 vezes se eu quiser? Você teve que enfiar o dedo na tomada 50 vezes para aprender que aquilo não é bom? O problema é que na religião dos homens eles não ensinam vocês a pensar. E como na religião dos homens as pessoas pensam com as categorias de proibição ou permissão, então elas dizem, você está dizendo que pode, então eu vou abrir a porteira. Então elas não conseguem entender o significado. São pessoas cuja verdade não as libertou porque elas não conheceram a verdade. Elas só conheceram regras.
Conheceram mandamentos, mas como elas não conhecem significado, então elas ficam com o tesão e o desejo incubado, freados apenas pela proibição. E olha, eu costumo muito dizer isso com pessoas que eu converso, né? Inclusive eu já devo ter dito aqui em algumas lives aqui. Se descer um anjo dentro de boa parte das igrejas e disser assim para eles: meus servos, a partir de hoje pode tudo. Meus amigos, vocês vão assistir a surubadas sem precedentes. Vocês vão ver cada coisa surreais. Porque são pessoas cujo comportamento é regido pelo cabresto da lei. Elas não entendem significado. Se um anjo descer aqui para mim hoje e dizer: Felipe, quero dizer que a partir de hoje pode tudo. Pô, é só isso o recado? É. Ah, mas isso eu já sabia. Não, tá bom, vou continuar aqui com a minha live, ok? Beleza? Perfeito? Sim, eu já sabia. Inclusive eu aprendi isso com o apóstolo Paulo, que em 1 Coríntios por 2 vezes ele fala: todas as coisas nos são lícitas. Lícito é uma palavra que vem do direito, é uma palavra forense, que na terminologia legal expressa aquilo que é permitido. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas, como vai dizer lá no capítulo 10, edificam. Só que entre não me convém e eu não posso, existe uma diferença enorme que na religião dos homens eles desconhecem. Na religião dos homens eles não sabem o que convém porque eles não cresceram no entendimento, porque o comportamento deles é regido pelo cabresto da obrigação. E se eles passarem pela possibilidade de ter a permissão de fazer aquilo que é contido pela proibição, meu Deus, eles ficam em polvorosa a ponto de explodir, né? E isso daí é complicado, mas graças a Deus, querida, você foi livre desse julgo alienante da religião dos homens. E aí vem aqui uma querida e compartilha uma questão. Queria saber se uma mãe que abandonou na infância merece cuidado na velhice. Por favor, ô querida, ô minha amiga, vamos lá. Queria saber se uma mãe que abandonou na infância merece cuidado na velhice. Por favor. Minha amiga, eu vou ser honesto para você. A minha relação com Deus, ela é totalmente regida sem mérito. Porque eu sou um flagrante transgressor diante de Deus. De modo que só tem uma forma da conta da minha relação com Deus fechar. É de poder crer pela fé no absurdo da graça de Deus. E foi dessa maneira absurda que a graça de Deus vem me tornando uma pessoa melhor a cada dia. Porque mesmo na minha maldade, cada vez que eu entendo o amor de Deus por mim, isso me constrange. Não é por outra razão que Paulo vai dizer no livro de Efésios, no capítulo 3, de que ele se colocava de joelho pelos efésios, a fim de que eles compreendessem qual seja a altura, a largura e a profundidade desse amor,
Porque é na compreensão desse amor que a gente vai sendo constrangido dos nossos egoísmos, das nossas maldades, e vamos sendo inspirados e internurados na direção do bem. Existe uma frase que inclusive no popular se consagrou e diz o seguinte: cada um dá para o outro aquilo que tem. Merecer a sua mãe não merece. Mas se for essa moeda que para ela você vai devolver, então no final das contas você só vai demonstrar para ela e para o mundo que você é tão igual a ela, porque ela certamente te abandonou justificando razões pessoais que ela não elaborou do seu próprio egoísmo. E assim segue o desenvolvimento da maldade no mundo. Cada qual, com a sua respectiva razão, abraça a justificação para legitimar a sua maldade na direção do próximo. Mas, minha amiga, havendo perdão e você se permitir oferecer a ela algo diferente, e aí nesse sentido, minha amiga, eu quero também te dizer, você não precisa expelir ternura por ela. Nós não estamos falando aqui de romance, nem de amor hollywoodiano, porque tendo feito o que ela fez, ternura e afeto foi uma coisa que, pelo visto, não foi cultivado entre vocês. E tentar forçar esse tipo de situação, isso sim seria hipocrisia. Mas quando Jesus diz lá em Mateus 5, de amar os vossos inimigos, isso não é o amor hollywoodiano, ternura, eu amo, pode dar facada aqui nas costas que eu vou continuar sentindo um carinho enorme por você, não. Ou isso é hipocrisia ou isso é esquizofrenia. O que Jesus nos chama é o que Jesus viveu. E Jesus viveu um amor sóbrio. Aquele amor que Jesus nos estimula na direção dos nossos inimigos é de que a nossa consciência seja comprometida com o bem, independente daquilo que o outro nos faça. Porque no final das contas, acredite, minha amiga, mais do que beneficiar a sua mãe, isso vai salvar você mesma de se tornar uma reprodução piorada dela. Porque, acredite, maior prejuízo do que ter te abandonado é ela reproduzir ela em você mesma, te tornando numa cópia piorada do que ela fez com você. Minha amiga, que você se vingue numa psicologia reversa, não no sentido de devolver a ela o mal, mas de oferecer a ela aquilo que você decide alimentar dentro de você, demonstrando e comprovando que, embora você tenha nascido dela, você se tornou um ente muito além e muito acima dela mesma. Minha amiga, que Deus te abençoe com luz e compreensão e te salve da amargura, de cair nessa tentação de achar que porque a sua mãe merece o pior, nessa brincadeira você vira se tornar alguém pior do que ela foi. Que Deus te salve disso e te livre do mal e te conduza por caminhos de paz e de vida, com bom senso. Não precisa fazendo tudo, não precisa servindo tudo, mas fazendo o que você pode com aquilo que você tem, de maneira sóbria, né? De maneira sóbria e adequada e com todo equilíbrio. Paz e bem, querida. Opa, tem aqui, querido, as palavras de ânimo, obrigado. Nós já estamos chegando no período final aqui. Pior é viver uma vida inteira triste debaixo de julgo de homem, sendo que a vida se vive uma só vez. É verdade, minha amiga. Para isso foi que Cristo nos libertou.
Quantas mulheres estão morrendo em casamentos miseráveis por conta de lobos disfarçados de marido? É verdade, minha amiga. E é isso que a gente vai tentando trabalhar para conscientizar. Embora são tantas pessoas com a mentalidade doutrinada, manipulada e condicionada que eles não conseguem enxergar, né? Pastor, boa noite, peço oração para mim. 35 anos de sofrimento. Oh, querida, estarei orando, viu? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém, já encontrei, pastor, os manos são muito de boa lá, evangelho genuíno, graças a Deus, querida, Deus te abençoe, viu? Oh, coisa boa. Estou aliviada e em paz. Oh, gente boa, vocês são graciosos. Amém. Gente, que maravilha. Gente boa, eu agradeço de coração a participação de todos vocês. Tem aqui o querido Eudimar, boa noite, te agradecer, mesmo sem te conhecer, mas apenas um vídeo seu me libertou, sou pastor. Oh, querido, louvado seja o nosso Deus. Receba aqui um abraço fraternal, meu amigo, e um ósculo santo no seu rosto e na sua testa. Que Deus te abençoe, meu mano, e vamos juntos nessa graça que nos une. Gente boa, muito obrigado pela audiência, pela participação. E com a graça de Deus, na quarta-feira que vem, às 19h30, nós estaremos aqui, tá bom? Um amigo aqui que está colocando, e a gente vai voltar com novos temas. Me mandem questões, privilegiem o direct do Instagram. Lá fica mais fácil, né, de mandar as questões com privacidade. A identidade de vocês serão preservadas e as questões serão respondidas, e com a graça de Deus estará aí abençoando muitas pessoas. Gente boa, um beijão para vocês, uma excelente semana, e com a graça de Deus, até a próxima quarta-feira. Valeu, gente boa.